generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dois que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos os filhos de Deus. Desculpa. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes,
tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. É uma página muito bonita, muito sensível, mas que traz uma orientação prática muito segura. Nós vamos retomar o texto agora, fazendo os comentários que considerarmos pertinentes, mas eu já gostaria de avançar para um ponto do texto em que ela diz: terminado o seu giro, diz de si para consigo, comecei bem o meu dia. E isso me fez lembrar tantos domingos ensolarados em que nós, em círculo, fazíamos a nossa prece final na visita a Curupaiti. E a sensação era exatamente essa. Começamos bem o nosso dia. Né? Que saudade daqueles domingos em que nós podíamos começar o nosso dia visitando aqueles saudosos companheiros lá de Curupaiti, procurando levar algo de bom, mas sempre trazendo de volta muito de bom. Mas vamos retomar aqui a nossa página. Então, Kardec começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Isso é algo que é bom de ver. É muito bonito quando nós vemos diante de calamidades, e nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, né, é muito comum no período do verão, no início do ano, passagem do ano, haver problemas com as chuvas, desastres, enchentes, desbarrancamentos. A região serrana é uma região que sofre muito com isso. E nós vemos a mobilização das pessoas, né, reunindo alimentos, roupas, utensílios que possam ser úteis às pessoas que ficaram desabrigadas. E é, de fato, emocionante perceber essa mobilização, sentir que as pessoas se importam e se unem para ajudar aqueles que são vítimas desses desastres. Mas o Kardec continua. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência.
E eu me lembro, eu já estive algumas vezes internado, sempre por muito pouco tempo. Tenha sido por uma doença ou necessidade de uma cirurgia. Eu me lembro que uma vez eu fiquei internado, acho que 3 dias, no hospital do Andaraí, após uma apendicectomia. Então, bom, lá não tem quarto particular, né? Eu fiquei numa enfermaria junto com outras pessoas. E eu me lembro da minha ansiedade, apesar de ter ficado tão pouco tempo, eu me lembro a minha imensa ansiedade por poder sair dali, por receber alta. Mas ali eu tive contato com pessoas que estavam hospitalizadas há muito tempo. Então o sujeito estava ali há muito tempo naquele leito, doente. Um número muito menor de vezes, eu tive a oportunidade de, menor de vezes comparado, né, com as visitas a Curupaiti, mas um número muito menor de vezes eu tive a oportunidade de acompanhar a Simone, uma visita que a Sônia coordena, uma visita que já não acontece mais, infelizmente, um hospital para idosos. E lá encontramos essa mesma situação, pessoas que às vezes passam longos períodos ali internadas no hospital, às vezes o dia inteiro deitadas na cama, e quem já tenha passado algum tempo assim, sabe o sofrimento que é. Então, a experiência da internação me marcou nesse sentido, né, de sensibilizar o meu coração para a situação daqueles que não passaram 3 dias, uma semana, mas meses, às vezes até mais de ano. Então, era muito bom, quando nós íamos lá, perceber a alegria com que essas pessoas nos recebiam, né? Então, assim como o Curupaiti, a gente faz a visita naquela expectativa de levar algo de bom, e nós acreditamos que conseguimos levar alguma coisa pelo modo como as pessoas, pela felicidade com que elas nos recebem. Mas certamente nós saímos de lá carregando muito mais dentro dos nossos corações, que a cada visita se inclinam mais, né, se compadecem mais, se sensibilizam mais. E esse é um grande benefício que nós fazemos a nós mesmos. É nós que provavelmente passamos tantas e tantas encarnações olhando só para nós mesmos, né? No máximo para aqueles próximos de nós, a nossa família, os nossos entes mais próximos. Então, essas experiências nos ajudam a romper, né, esses limites do sentimento e faz com que nós estendamos o nosso bem-querer a outras pessoas que não nasceram na nossa família, que não são tão próximas. Então, nós temos condição, possibilidade de levar algum alento, de fazer algum bem, mas certamente o benefício para nós é muito maior. Mas Kardec continua. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Onde vai ela? Então, já conseguimos extrair alguma lição desse trecho, porque mostra a postura daquele que, possuindo nessa vida uma condição de favorecimento, ainda assim sabe buscar aqueles que passam por dificuldade, procurando não surgir ali, né, de maneira
como eu vou dizer, respirando um ar de superioridade, né? Como se fosse mais do que o outro, mas alguém que procura se colocar muito próximo do outro, para que o outro sinta-se à vontade, sem se sentir humilhado. Então a gente vê que essa senhora, ela enverga um traje simples, né? Bem cuidado, mas simples, e traz em sua companhia uma mocinha modestamente vestida. Entra numa casa de sórdida aparência, que muito deve diferir da sua própria casa. E isso para nós também é um exercício, né? Então, eu me lembro de mais de uma vez, lá no Boa Nova, receber na condição de pai o retorno de algum evangelizador dos nossos filhos, né, dizendo que a tendência dos nossos filhos era se unirem entre eles, né, e socializar menos com as crianças da comunidade. E nós até entendemos, né, que a criança sinta-se mais identificada com aqueles que têm uma condição mais parecida com a sua, mas esse entendimento não significa um acolhimento desse comportamento, porque nós sabemos da importância para todos nós de nos associarmos como iguais que somos de fato. As nossas condições circunstanciais podem encontrar-se diferentes, mas em essência somos todos espíritos em evolução. Então, mesmo compreendendo, nós conversamos com os nossos filhos e os estimulamos a também se socializarem com aquelas crianças que vivem uma realidade tão diferente, mas que são espíritos em evolução como nós. E que essas condições podem já ter sido invertidas ou vir a se inverterem, né? Nós estarmos nessa condição de maior dificuldade material e eles virem numa condição de maior favorecimento. Isso não é o que nós somos, essa é a condição em que nós nos encontramos. Então, é interessante como o Espiritismo, com a visão que ele nos traz de nós mesmos, e enquanto espíritos em evolução, e ao mesmo tempo apresentando para nós a ideia da reencarnação, né, que é uma ideia basilar na doutrina espírita, essencial, sem a qual o Espiritismo não faria sentido. Então, como essas ideias, essa compreensão acerca da nossa natureza, do que nós estamos fazendo aqui, e o entendimento em torno da reencarnação, como isso favorece, né, a que nós nos tratemos realmente como iguais, compreendendo que, em essência, somos todos verdadeiramente iguais, nesse sentido de sermos espíritos criados a partir do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, e destinados à mesma perfeição final. Então, ao longo do nosso trajeto, nós às vezes tomamos rumos um pouco diferentes, nos encontramos em circunstâncias diferentes, mas o nosso ponto de partida, o nosso ponto de chegada se identificam, são iguais. E Deus não cria nenhum de nós em condições melhores do que outros. Somos criados simples e ignorantes e temos todos que construir a nossa felicidade através do desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas potencialidades. Então é interessante que no texto fica claro esse entendimento quando mãe e filha se colocam ali sem qualquer ar de superioridade, né? Então, ela sobe até a mansarda onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam
condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Isso é uma coisa muito boa, né? Eu me lembrei agora daquela história bastante conhecida e mencionada, eventualmente repetida, do Chico, né? Que aquela senhora que é compadecida da situação do Chico, né? Que chegava em casa tão tarde, extenuado, e às vezes tinha lá dificuldades com o cachorro, ela foi deu veneno para o cachorro, matou o cachorro do Chico para livrá-lo daquela trabalheira, e ele fica muito sentido. E a orientação do Emmanuel é que ele descobrisse algo de que ela necessitasse e a presenteasse com esse algo, porque ele estava magoado com ela e essa mágoa atrapalhava muito, atrapalhava o trabalho dele e atrapalhava ele. E aí ele não entende muito a princípio, parece, mas obedece, né? O Emmanuel, e aí descobre que ela precisa, parece uma máquina de costura, uma coisa assim, ele vai, compra e dá para ela. Mas o que eu queria destacar é que, puxa, ele estava ali magoado com ela, mas quando ela recebe, a felicidade dela, assim, a gratidão é tão grande que ela envolve o Chico com fluidos que ele não é capaz de resistir. Não que ele quisesse, mas digo, aquele, aquela gratidão, aquele sentimento de carinho que ela tem por ele ali é uma coisa tão poderosa que ele não consegue continuar magoado, aquilo passa, né? Então eu fico imaginando para essa senhora que poderia utilizar, né, o seu tempo livre para fazer passeios, ir a locais bonitos, visitar, né, pessoas da mesma condição social que ela, em divertimentos, mas não, ela procura as pessoas necessitadas, né, prefere entrar numa casa de sórdida aparência. Mas eu imagino que, é claro que visitar um jardim botânico, fazer um passeio ao ar livre, né, ver uma paisagem bonita, estar entre pessoas com as quais você se identifica e tem laços de amizade, tudo isso é muito bom. Mas eu fico imaginando o sentimento dela de chegar numa casa e ser recebida dessa maneira. Quer dizer, você chega e as pessoas é como se fossem flores desabrochando. Imagina os sorrisos que surgem nos rostos daquelas pessoas à chegada dessa senhora. Isso é algo que nos atinge. Então, ela está indo ali levar um benefício àquela família, né? E as pessoas sabem disso, reconhecem as pessoas da família. Mas, naquele momento, ela, a senhora, também está recebendo um abraço fluídico ali, né, que certamente a alimenta, porque os nossos corpos têm necessidades. Nós necessitamos de oxigênio, necessitamos de água, necessitamos de nutrientes vários, necessitamos de realizar algum exercício para que os nossos músculos não se atrofiem, para que o organismo continue saudável, funcionando. Mas, enquanto almas encarnadas, a nossa fome, a nossa sede é de amor. E, e o amor toca o amor. Ela vai ali doar amor e ela recebe amor daquelas pessoas. E essa troca alimenta a ambos, né? A senhora e sua filha, que vão levar os recursos materiais, e aquela família, né? Então, os benefícios nessa visita, nessa ação, ultrapassam aqueles que os olhos físicos podem perceber, né? Não são apenas os recursos materiais que estão sendo oferecidos ali. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora,
aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Interessante, né? Então, isso nos faz lembrar a história do Estevão, né? Quando estava lá condenado a galé, acorrentado, né? e remando em condição que ele deveria ocupar até a sua desencarnação, né? Que era uma condenação permanente. Então, imagina que o estado de espírito geral num ambiente desse devia ser dos piores possíveis, né? Um monte de homem condenado ali a ficar remando e acorrentado num meio provavelmente insalubre, sendo maltratados até a morte. Não havia esperança ali, né? E ainda assim, o clima espiritual do Estevão era outro, né, de otimismo. E isso destoava tanto e chamava a atenção, né, digamos ali, dos responsáveis por aquele ambiente, dos guardas, né, que quando o navio em que ele se encontrava preso transportou um romano importante que adoeceu de uma doença contagiosa e grave, pensaram então nele por sua docilidade, por seu espírito de serviço, de dedicação, por não demonstrar nenhuma revolta, né? Então pensaram, puxa, esse rapaz é a pessoa ideal para cuidar lá do Romano, né? Porque para eles ele era descartável, né? Não, se ele ficar doente também não vai morrer aqui mesmo, mas nós entendemos que ele tem boas condições para tratar bem do Romano, e assim o faz. Ele vai e trata do Romano e o Romano se restabelece, apesar de que ele acaba sendo contagiado mesmo pela doença. E o Romano, agradecido pela dedicação dele, o liberta numa praia, pedindo apenas que ele assumisse um nome diferente, né, porque para não parecer que ele havia transgredido as leis que diziam que ele tinha que ficar preso para sempre. Ele fala, não, então, olha só, troca de nome aí para ninguém saber que você foi libertado. Mas, na verdade, a expectativa é que ele morresse logo, né? Porque, ao contrário do Romano, que recebeu bons cuidados, ele estava abandonado ali numa praia. E aí o resto da história a gente sabe, né? Que ele acaba indo parar na casa do caminho e se torna essa figura muito importante do cristianismo nascente. Mas o que eu queria, o que me fez lembrar essa história, né, que assim como ele ali, mesmo que condenado na condição de homem saudável, se dedicou com todo carinho àquele irmão seu, né, doente, né, essa senhora também não parece ter nenhuma dificuldade, né, apesar de uma classe social diferente, de se dedicar a cuidar daquela pobre criancinha enferma, né, quando há a necessidade. Então, dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Impressionante como pensa em tudo a senhora, né? Então, ela primeiro vai na casa onde a necessidade se faz maior, né? Atende às necessidades físicas, né? Leva o alimento, mas com isso leva também a esperança, leva o cuidado para aquele que precisa do cuidado, né? Que está doente. E depois de acalmar a situação na casa, de a serenar, né, ela vai ao hospital para dar notícia para o pai, para que ele também, né, reconfortado em sabendo que sua família está sendo bem cuidada, possa até ter um ânimo melhor para a sua cura. Nós sabemos também da importância, né, da postura mental para a cura. Se o sujeito fica ali derrotado, né, desesperançado,
deprimido, angustiado com a sorte da sua família desamparada, isso tudo contribui para a permanência, né, da doença, ao passo que o otimismo, né, o sentimento de gratidão, a alegria por saber sua família bem assistida, tudo isso contribui, né, para um estado de espírito mais favorável à cura. Né? E essa senhora vai lá preocupada em dar notícias para o pai para que ele também possa tranquilizar o seu coração. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos. Então a página descreve a visita a uma família, mas ela atende várias, que todos recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam. Como isso é atual nesse mundo cada vez mais dividido que nós temos vivido, as pessoas usam de tudo para se distinguirem umas das outras, né? E para se dividirem, né? Se separarem. Estamos vivendo tempos de pequena tolerância. É claro que se nós olharmos para a nossa história, certamente que houve períodos muito piores, né? Nós não estamos retrogradando, não, mas são tempos difíceis, né? A tolerância anda em baixa nesses tempos que nós vivemos, né? E as crenças parecem que funcionam como credenciais hoje, né? As pessoas estão muito preocupadas no que as outras acreditam para saberem se são merecedoras ou não da sua amizade, do seu respeito, da sua consideração. Hoje nós temos vivido muito isso, mas essa senhora não tinha essa dificuldade. Então, não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. E nós somos mesmo. Somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos. Apesar de, infelizmente, muitos de nós não nos enxergarmos assim. Mas nem essa nossa dificuldade muda a realidade. Somos todos filhos de Deus e irmãos. Reconhecer isso faz com que a pessoa tenha uma postura melhor na sua vida de relação. Mas, como sempre, todo bem que nós fazemos, o fazemos em primeiro lugar a nós mesmos, somos os maiores beneficiários. Então, se eu tenho essa compreensão de que todos são meus irmãos e filhos de Deus, isso favorece a que eu tenha uma postura de maior indulgência, mais tolerante, mais inclinada ao perdão. Isso é bom e agradável para aqueles que convivem comigo, mas principalmente isso me ajuda a me libertar das correntes que me aprisionam a esse estado de sofrimento em que o nosso planeta ainda se encontra. Porque eu vou desenvolvendo a capacidade de amar e todas as virtudes que lhes são associadas. Então, terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. E toda vez que eu falo isso, as árvores do Curupaiti no domingo de sol vêm à minha mente. Comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Isso me lembra uma história que nós contamos também recentemente, num dos nossos estudos, né, que é o débito aliviado, que
um espírito com uma dívida muito grande, havia cometido um crime atroz numa reencarnação recente, mas ele estava aproveitando muitíssimo bem o tempo dele nessa nova encarnação, né? E nós acompanhamos a descrição que o André Luiz, o espírito desencarnado que está contando a história, a descrição que ele faz, né, desse espírito que encontrava-se encarnado, o Adelino, e falando da simpatia geral que ele amealhava, tanto de encarnados como desencarnados, por essa sua postura de interesse pelo outro, de desejar o bem do outro, de fazer aquilo que está à sua disposição para ajudar o outro, né? E como isso estava contribuindo para que ele não só se quitasse da sua dívida, mas que avançasse, que desse um passo importante na sua caminhada evolutiva, que significa sempre dar um passo na direção da nossa verdadeira felicidade. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. Então é interessante, eu me lembro que quando eu terminei meu curso técnico no Cefet, eu estagiei numa empresa chamada Pena Branca. Trabalhava com farinha, né, e aves, me parece. E eu me lembro que quando a diretoria ia visitar lá um dos setores, né, onde os funcionários usavam lá um macacão, os diretores da empresa, que habitualmente usavam ternos, né, roupas caras, sofisticadas, eles vestiam o mesmo macacão dos trabalhadores, e a ideia era muito semelhante a essa, né, a de criar um senso de proximidade, não entrar ali, né, como se estivesse olhando para os outros de cima para baixo, como se os outros fossem menores. Né? Então, são gestos pequenos, mas que trazem muito significado. Né? Então, aquele que recebe é sensível a esses pequenos gestos. Né? Então, ela que certamente devia possuir trajes mais ricos, né, trajes mais luxuosos, fazia questão de se trajar com singeleza para não insultar a miséria com o seu luxo. Né? Porque se faz acompanhar da filha para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. E a postura da mãe aqui é de uma inteligência, né, de uma compreensão, né, profunda da vida, das coisas, né, do sentido de caridade. A mãe, porém, me diz que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu. Então, o que a gente entende aqui é que a mocinha queria distribuir também as coisas, queria entregar e dar as coisas. O que não é ruim, né? Eu me lembro também dos nossos filhinhos lá ajudando lá no salão do Boa Nova, fazendo aquela corrente de entrega das sacolas, né? É um momento bacana. Elas não estão dando algo que elas tenham comprado ou feito, mas estão participando ali de uma atividade que nos coloca todos próximos ali, né? Não deixa de ser um exercício. Mas a mãe quer aproveitar a oportunidade, ela não custaria nada passar uma coisa para a mão da menina e a menina entregar. Mas a mãe queria que a menina tivesse uma compreensão mais profunda acerca da caridade. Diz: se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outra, em qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, então veja, ela não está só dizendo para a menina o que ela não pode fazer. Ela está se dizendo: olha, não vou deixar você entregar não, porque não foi você que comprou, não foi você que fez, então fica só aqui assistindo. Ela não está dizendo, o foco dela não é dizer para a menina o que ela não deve fazer.
ela está oferecendo para a menina uma oportunidade mais enriquecedora de fazer o que ela queria fazer, que é a caridade. Mas olha, se você tem esse interesse de ajudar o próximo, ao invés de simplesmente entregar uma coisa que não foi você que comprou, você pode dar algo que é seu, né, que é o seu tempo, é o seu carinho, é a sua dedicação, a sua habilidade em construir alguma coisa. Né? Então ela diz: quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Mostrando também que a caridade não é só material no sentido de dar dar uma comida, dar uma roupa, dar um agasalho, mas dar cuidado, né, dar atenção, dar o ouvido, dar um carinho, dar um olhar, né, dar um sorriso, isso também é fazer caridade. E às vezes até maior. Eu me lembro que há pouco tempo eu trabalho numa escola ali próxima da Praça da Cruz Vermelha e há muitas pessoas ali, quem passa ali perto vê, muitas pessoas em condição de rua ali, né, naquela praça. E outro dia de manhã eu estava na lanchonetezinha ali da esquina, lanchando no intervalo da escola, com mais 2 ou 3 professores lá da escola, e aí apareceu essa moça pedindo, né, dizendo: olha, eu não quero dinheiro não, eu estou com fome, vocês podem me dar um lanche, pagar uma coisa para eu comer. Mas aí, no que a gente estava sentado na mesa, pedimos para servirem ela, e ela ficou ali falando, e aí se desculpando e tal, toda, mas a gente percebia, e ela verbalizou isso, que ela precisava se sentir gente. Foi um momento muito tocante, sabe? Aquela pessoa ali, aquele ser humano, aquele espírito como qualquer um de nós, né? E que, apesar de nós não termos aqui no nosso país aquele sistema de castas, como na Índia, né? Em que há os invisíveis, mas muitos aqui acabam vivendo como se fossem invisíveis, né? Pessoas que a sociedade abandonou. E ela estava ali com fome, é certo, mas a fome de ser tratada como gente me parecia maior do que a fome do estômago. Né? Então, aquele minutinho de atenção que a gente deu, né, ouvindo a a sua, o seu testemunho, né, de que ela estava sentindo ali naquele momento, talvez tenha sido mais importante para ela do que o alimento ali, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atento também. Né? Eu entro na escola, às vezes, e fico me perguntando, né? Me cobrando. Puxa, todo dia eu passo por aqui, cruzo com esses funcionários, né? Às vezes da limpeza. E, puxa, eu não sei o nome desse funcionário, mas que coisa passa. É como se a pessoa fosse quase com uma planta ali, né? Enfeitando um canto da escola. Uma pessoa que está ali, que trabalha no mesmo ambiente que eu. Mas parece que você está num lugar, né, você trabalha numa empresa, e aí, puxa, né, o presidente da empresa, a diretoria da empresa, né, os seus superiores são pessoas que impõem a nós uma deferência, a gente fica, puxa, a pessoa vai falar contigo, te visita, né, então é um acontecimento. No entanto, tem outro que todo dia, toda hora passa por você ali e você nem sabe o nome da pessoa, às vezes nem cumprimenta. É como se as pessoas tivessem categorias diferentes de gente, né, de ser humano. Então, é muito importante que nós atentemos para isso, né, para essas situações. Então, é sempre muito bacana quando uma turma, por exemplo, se forma e nós percebemos que, além, é claro, né, natural que os alunos tenham sempre coisas a dizer aos seus professores, que são pessoas importantes na sua formação, mas é muito gratificante quando a gente vê o carinho com que a turma, às vezes, homenageia funcionários mais simples da escola, o porteiro, né, um sujeito da enfermaria, ou alguém que, de um modo geral, é visto, né, pela sociedade como alguém menos importante ali, mas que às vezes contribuiu, né, formou com a sua postura, com o modo de tratar, às vezes formou aquele aluno mais das vezes do que os próprios professores.
Então, é muito importante. O Espiritismo contribui demais, ajuda demais a gente a romper esses preconceitos sociais, e a enxergar que nós somos realmente almas todas iguais na sua essência, criados simples, ignorantes e destinados à perfeição, que cumprimos papéis diferentes em determinados momentos em função das nossas necessidades de crescimento, mas nós temos que passar por todas as experiências. Então, certamente, nós trocaremos de posição, não só com aqueles que estão hoje acima do que nós na sociedade, mas também com aqueles que estão abaixo de nós em termos sociais. Nós temos que passar por essas diferentes experiências. Né? E estar nessa ou naquela condição não faz de nós mais ou menos filhos de Deus. Continuamos igualmente filhos de Deus. Então, ele diz, ela continua dizendo, não é nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. Né? E a gente lembra que houve uma época em que isso foi um projeto lá que a Salete, a Sônia e outros instalaram lá junto aos nossos jovens, que foi exatamente inspirado nessa página, que era convidar os nossos jovens da pré e da mocidade a confeccionarem coisas que seriam úteis para as pessoas mais desfavorecidas materialmente. E eu acredito que tenha sido uma experiência muito importante para esses jovens ter participado desse trabalho. Foi um trabalho muito bonito. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É ela espírita? Ou é espírita ela? Que importa? Eu tenho certeza que, quando Kardec escreveu isso, ele não tinha nenhuma intenção de desvalorizar a doutrina espírita enquanto alavanca moral da humanidade, né? Como um instrumento adequado para nos inclinar a fazer o bem, a evoluirmos, a desenvolvermos as nossas virtudes. Mas o que ele está dizendo, o que eu estou entendendo, é que o mero título de espírita não garante, né, assim como simplesmente ser espírita não garante uma condição melhor no futuro, né, na vida futura, uma condição de felicidade, não envergar o título de espírita também não obsta que a pessoa conquiste uma posição de elevação, se ela se coloca em harmonia com as leis de Deus, se ela desenvolve em si o amor, a caridade. O que a gente acredita é que a compreensão que o Espiritismo traz facilita em nós, né, nos dá melhores razões, né, para querermos realizar as mudanças íntimas que precisamos no sentido de nos harmonizarmos com as leis de Deus. Mas não quer dizer que pessoas que não sejam espíritas também não possam realizar essas mudanças, uma vez que as leis de Deus estão inscritas na consciência de todos nós. Então é espírita ela que importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Então eu vejo que, desculpa voltar a espírita ela, isso aumenta a nossa responsabilidade. Então, se mesmo sabendo que não é necessário que a pessoa se torne espírita para ela evoluir, uma vez que eu entendo que o espiritismo é a melhor ferramenta oferecida à humanidade para incliná-la no sentido da sua evolução, se eu recebi essa ferramenta e não estou fazendo essa mudança, a minha responsabilidade é maior. Eu certamente serei cobrado com um rigor maior do que aquele que não recebeu um instrumento tão eficiente e ainda assim conseguiu fazer a sua reforma íntima. Né? Então, isso não digo no sentido de desanimar ninguém, mas pelo contrário, de nós abrirmos os nossos olhos para a importância, né, dessa ferramenta que nós recebemos, que é a doutrina espírita, e que façamos bom uso dela. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige.
Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Essa, para mim, é uma lição muito importante. Eu me lembro, desde que eu era garoto, assim, como era importante para mim o reconhecimento. Eu fazia uma coisa boa e eu ficava naquela expectativa até que alguém chegasse, puxa, que legal, tal, desce, né? E aquela coisa do tapinha nas costas, né? E isso é ruim, porque mesmo que você tenha feito, de fato, por gosto, né, aquela boa ação, essa necessidade de reconhecimento, de aplauso, é um pouco que tira, assim, é como se isso já fosse o pagamento. Então, por um lado, você até fez uma coisa boa, mas por outro lado, a vaidade, o orgulho ficam pesando na balança para o outro lado, né? Então é tão bom quando a pessoa consegue esse estado de liberdade, de fazer o bem sem essa necessidade de retribuição imediata, de aplauso, né? Então, quer dizer, o benefício está todo lá dentro do coração dela, né? Ignoram, porém, o que faz porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência, que é o modo como Deus fala conosco, né, através da nossa consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordenou-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Engraçado que eu lembrei agora essa coisa da moça vendendo coisas que ela fazia, e uma historinha que acho que o pessoal da evangelização certamente deve conhecer, né, já deve ter usado, de uma, de uma mocinha rica, né, que de vez em quando batia a porta da casa dela uma menininha humilde vendendo doce. E ela destratava a menina, né, olhava assim com ar de superioridade para a menina e tudo. Mas algum tempo depois a sua família passa por um revés, não lembro se ela perde o pai, fica numa situação muito difícil financeira, e ela, que era menina rica, se vê na necessidade de fazer o que aquela outra fazia. Né? A mãe fazia lá uns doces, ela ia na rua, de porta em porta, batendo nas casas para tentar vender. E ela vai bater na porta daquela menina que ela destratava antes. E ela é bem tratada. E a gente vê que a vida, às vezes, reserva uns reveses desses, mas como eles são importantes para o nosso crescimento. Né? Então, ela ali passa por uma situação que certamente foi dolorosa para ela, se vê numa condição difícil, mas essa nova condição a permitiu enxergar a vida e as pessoas de uma maneira diferente, muito mais rica, muito mais verdadeira. Né? Então, eu acho que o que fica dessa página para nós é essa necessidade de nós desenvolvermos em nós a capacidade não só de fazermos a caridade, de aproveitarmos as oportunidades que surgem todos os dias, quase todos os momentos da nossa vida nós temos oportunidades de exercitar a caridade de algum modo, em algum grau. Mas não só de exercitarmos essa caridade, mas exercitarmos também esse desprendimento, né? Porque essa página, ela está no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, mostrando que fazer a coisa certa é o nosso prêmio. A gente não deve ficar esperando o aplauso do mundo, o reconhecimento, a gratidão. Nós temos que sentir que fazer a coisa boa nos bastou. Né? Porque é isso que mostra que nós estamos aprendendo a amar verdadeiramente. Né? Quando a gente não exige a retribuição e a possibilidade de sermos úteis, de aliviar uma dor, de aliviar um sofrimento, que aproveitar essa oportunidade já é para nós o pagamento que nós desejamos. Que isso já nos alimenta, isso já nos completa. Então, as pessoas que descobrem isso,
vivem uma vida simples, mas uma vida muito mais profunda, uma vida muito mais rica de sentimentos que nos aproximam do sentimento por essência que é o amor e que, em última instância, representa a conquista da nossa felicidade.